Bom, gente, então vamos lá, né? Continuando nossa trajetória, a gente vem trazendo um pouco aí das origens do yoga, do termo, da conceituação, as bases filosóficas, diferentes concepções, escolas e referências, né? Que, que foram vindo ao longo, né, dos séculos para chegar até os dias de hoje para a gente, né, nesse conhecimento sistematizado que a gente chama de yoga hoje. A gente falou do Bhagavad Gita no vídeo passado e hoje a gente fala do Yoga Sutra de Patanjali, né, que já é assim, se a gente for considerar aí, né, a antiguidade do Bhagavad Gita, já é uma coisa mais contemporânea, digamos assim, né? O Yoga Sutra, ele é considerado uma escritura que é assim, a sistematização do yoga, tá? Desse, digamos, que ficou sendo considerado como um dos ramos, né, assim, da filosofia clássica indiana de origem védica. É, ele não se sabe ao certo, existe uma nebulosidade em torno da vida de Patanjali, quem foi Patanjali, a origem dele, até mesmo a época em que ele viveu, né? Alguns consideram ele como um místico, alguns consideram como sendo uma encarnação, né, de uma divindade, outros consideram que foi simplesmente uma lenda. O fato é que essa escritura apareceu ali por volta do primeiro e segundo século da era cristã, não se sabe precisar ao certo, né, bem quando que foi, mas ela apresenta de uma forma muito codificada e sintética, né, assim toda os principais preceitos assim do que seria a doutrina, a filosofia do yoga. São 195 versos organizados em 4 capítulos, né? Então, num primeiro você tem a definição do yoga e os estados mentais característicos de yoga e não yoga. O segundo é, que trata da prática propriamente dita, né, do yoga, ou seja, já ali se você já se tem sistematizado algumas técnicas, né, de yoga. Depois vai a terceira parte que trata dos benefícios e riscos advindos da prática do yoga e o último que trata do processo de emancipação final alcançado através do yoga, né? É interessante porque assim, por exemplo, na definição de yoga ele fala o que é yoga, né? Yoga é a habilidade de voltar a mente exclusivamente em direção a um objeto e sustentar essa direção sem quaisquer distrações. Isso quer dizer que yoga é basicamente você perceber a coisa como ela é, perceber a realidade como ela é, sem desvios, sem distorções, né? Com total sobriedade e clareza. Né? Essas distorções, elas são causadas pelo que se chama no Yoga Sutra de vrittis, né? São movimentos, ondas mentais, né, que perturbam a percepção, né, assim, perturbam a mente e causam essa distorção na percepção, né, da realidade e daquilo que a gente está contemplando. Né? Quais são os 5 vrittis? É a compreensão correta, a compreensão errônea, a imaginação, o sono profundo e a memória. Né? O efeito de cada um desses movimentos, desses vrittis, né? Ele vai influenciar nos nossos comportamentos e atitudes e isso vai formar a nossa personalidade. Então, através de acalmando essas ondas mentais, você consegue ter uma mente clara e sóbria e contemplar a realidade como ela é, e esse é o estado de yoga, basicamente. Como que se atinge yoga? Basicamente através da fé
prática constante e do desapego, né? Então, a prática deve ser seguida por um longo período sem interrupções e com as qualidades de uma atitude positiva e de entusiasmo para que se obtenha o sucesso desejado, né? E, além disso, prática constante e desapego, você também pode alcançar o estado de yoga oferecendo orações regularmente a Deus com um sentimento de submissão ao seu poder. Isso está no verso 23 da primeira parte do primeiro capítulo do Yoga Sutra. Quem é Deus? De acordo com o Yoga Sutra, o ser supremo cujas ações nunca se baseiam em compreensão errônea, que conhece tudo que há para ser conhecido, que é eterno, o professor definitivo, sendo a fonte de orientação para todos os professores de yoga. Então, você tem, né, a definição do que é yoga, como você pode alcançar esse yoga, que é a partir da fé, né, do desapego, da prática constante e ininterrupta, né, durante um longo período de tempo e através de orações, né, e orações a Deus, né? E aí, através disso, você evita o que se chama dos kleshas, que são os obstáculos, né, que se colocam ao longo da prática de yoga, né? Os kleshas, eles são os obstáculos que vão, de alguma maneira, ocasionar os vritis, as ondas mentais que vai perturbar a nossa distração, que vai causar essa distração em torno da nossa a distorção e a distração, né, em relação ao objeto contemplado. São 9 kleshas descritos no Yoga Sutra, né? Doença, estagnação mental, dúvida, falta de prudência, fadiga, excesso de complacência, ilusões sobre o seu próprio estado mental, falta de perseverança e retrocesso, né? Esses kleshas, em combinação, eles vão causar os seguintes sintomas, né, de acordo com o que está descrito no Yoga Sutra, né? Desconforto mental, pensamento negativo, incapacidade de sentir-se confortável em diferentes posturas do corpo e dificuldade de controlar a própria respiração, né? Então, essa é a primeira parte, né? Definição do yoga, como que você atinge essa prática de yoga, né? Definição de yoga que basicamente é uma definição negativa, né? Que é a ausência dos vritis, a ausência dos movimentos, das ondas mentais, que você atinge ela por meio da prática constante, do desapego, da fé e das orações a Deus. E você... aí a descrição dos kleshas, né, de como que essas práticas vão evitar ou minimizar os kleshas, né, que geram tais consequências e que vão perturbar a prática de yoga. Então essa é a primeira parte do Yoga Sutra. Na segunda parte, ela traz ele fundamenta o que se ficou conhecido como o Ashtanga Yoga, né? Ashta é 8, né? É o número 8 em sânscrito. Ashtanga, né? 8 membros, né? Ashtanga Yoga, os 8 membros, os 8 componentes que perpassam o desenvolvimento da prática do yoga. Então, já que ele estabelece o que até hoje é a base, né, assim, que é a referência principal, é a base com a qual todo mundo, né, todas as escolas de yoga se fundamentam para a prática do yoga, né? Então, quais são esses 8 membros, né? Yama e Niyama, os 2 primeiros. O Yama seria um código de ética, Yama e Niyama, né? Os 2 combinados seriam um código de ética do yoga, sendo que os yamas, os 5 yamas, são
mais atitudes em relação ao meio ambiente, à sociedade, e os 5 niyamas, atitudes em relação a si mesmo, né? A sua própria conduta, né? O seu comportamento diante de si mesmo. E aí, a partir disso, e somente a partir dessa base de observação dos yamas e niyamas, você pode começar a praticar os asanas, que são justamente, aí a gente chega finalmente na parte que é mais conhecida, né, do yoga no ocidente, que são as posturas, né, as posturas físicas, os exercícios físicos, né, o trabalho em cima do corpo, né, mas isso ele tem que estar fundamentado, alicerçado nos yamas e niyamas que a gente vai falar na sequência. O quarto é o pranayama, que está associado com asana, né? Você pratica pranayama enquanto você está praticando os asanas, né? Que são os exercícios respiratórios. Pranayama é justamente, literalmente, o controle do prana, né? O prana, o ar vital, né? que entra no nosso corpo. Então, os exercícios de controle desse ar vital é o que é chamado de pranayama, né? Aí você tem os outros 4 angas que são totalmente fundamentados, assim, bem referenciados na antiga tradição védica, e você pode extrair no texto que eu vou publicar aí nas redes sociais e tal, não sei se vai caber, mas eu acho que eu publico aí também na descrição do vídeo no YouTube. Você tem textos correspondentes, por exemplo, no Bhagavad Gita, que vai explicar os próximos 4 membros do yoga, que são Pratyahara, o controle dos sentidos, né? Dharana, que é a prática da concentração mental, Dhyana, que é a prática da meditação, né? Que é um estágio. Isso aqui é uma progressão, você controla os sentidos. E a partir desse esforço de controlar os sentidos, né, que foi possibilitado pelos 4 anteriores, ou seja, observando os yamas, os niyamas, né, praticando asanas e pranayama, o ar vital, trabalhando sobre o corpo, você consegue então começar a controlar os seus sentidos, a ter o pratyahara, o controle dos sentidos. À medida que você vai conseguindo controlar os seus sentidos e os impulsos, né, de atração, né, dos sentidos com os objetos dos sentidos, você começa então a ter a possibilidade de chegar no passo seguinte, que é dharana, concentração. A sua mente consegue então ficar mais concentrada, se concentrar melhor a mente num ponto, né, livre de distrações. À medida que você consegue ter essa questão, né, esse controle um pouco melhor dos sentidos e da mente, aí você pode começar a caminhar para o estágio seguinte, que é o estágio de dhyana, né? Que é de meditação. Ou seja, a meditação já é um estado de consciência. Até então a gente estava num trabalho sobre nós mesmos, no sentido de manter o controle, né, do corpo, dos sentidos, da nossa conduta e tal. A partir disso, você pode caminhar para chegar nesse estado, né, que a meditação é um estado de consciência, né, um outro estado de consciência que advém também de um certo arrebatamento, né. Aí fala aqui, ó heróico. Na hora que eu fui começar a ler, sumiu aqui na tela. Ó heróico Arjuna, sem dúvida, a mente é instável e extremamente difícil de controlar. Entretanto, ó filho de Kunti, a mesma é subjugada pela prática contínua da meditação yogi na superalma. Superalma que a gente falou já nos vídeos para trás, né? Como é ensinada pelo mestre espiritual fidedigno e pelo abandono do desfrute mundano dos sentidos. Então, você meditando na superalma, você pode chegar nessa compreensão, nesse outro estado de consciência que é colocado como dhyana, né? E aí, por fim, o último, que é o samadhi, né? Que é onde está dizendo aqui, né? O estado de perfeito samadhi ou transe é aquele em que a mente disciplinada do yogi obtém o desapego
até mesmo do mais leve pensamento de conotação mundana. O yogi permanece satisfeito apenas no Senhor. Tendo vivenciado a superalma diretamente por meio do seu coração purificado, experimenta aquela felicidade eterna, perceptível pela divina inteligência da alma e destituída do contato com os sentidos e com os objetos dos sentidos, e nunca se desvia da natureza intrínseca da alma. Isso é uma parte do capítulo 6 do Bhagavad Gita, só que de uma forma bem sintética. O Yoga Sutra, definição do Samadhi, é quando finalmente, né, depois da meditação, onde você está nesse outro estado, o Samadhi é quando você já não tem mais essa diferença entre o sujeito, ou seja, aquele que está meditando, e o objeto da meditação. É quando você se une, né? É quando existe essa unidade plena, né? Aí o mindfulness, né? Como modernamente tem falado, você não pensa mais sobre aquilo, não tem mais um cálculo, não existe mais um esforço de aproximação nem nada, é uma união. O sujeito, né? O sujeito, aquele que está meditando, ele se funde, se torna um só com o objeto da meditação. Então é o transe, é o êxtase, é o mergulho, né, nessa outra dimensão de realidade, é o yoga, né, propriamente dito. Então, tendo dito isso, eu vou só então explicar de uma forma bem sintética. Caso haja interesse depois, podem me procurar e eu posso fazer um vídeo até só sobre isso, os 5 yamas e niyamas, né? Quais são os 5 yamas e niyamas? Que são aqueles dois primeiros ramos lá do yoga, né? Os 5 yamas são, né, que é a atitude mais em relação ao meio ambiente, à sociedade, né? Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha, né? Ahimsa, não violência, né? A não ofensa, não injúria, não agressão a nenhuma outra forma de vida, a nenhum outro ser vivo, a nenhum outro ser humano, né? Satya é a veracidade, a atitude de veracidade, né, de ser verdadeiro, né, perante as pessoas, né, e de ser verdadeiro e de ser honesto, né, veracidade, honestidade, sinceridade, essas coisas entram em Satya, né? Asteya, que é a ausência de cobiça por algo que não lhe pertence, mas assim, Asteya também basicamente, literalmente seria não roubar, né? Ou seja, não se apropriar, não desejar, não querer ou gastar energia para se apropriar de algo, seja ele um objeto físico, seja uma ideia, seja, né, enfim, qualquer coisa que não seja, que seja de outro, né, que seja de outra pessoa, né, algo que não lhe pertence. Então essa é a terceira atitude, a asteya. A quarta é o brahmacharya, a castidade ou o autocontrole, né? O brahmacharya está muito, tradicionalmente, brahmacharya está muito ligado com a questão da castidade sexual, né? Aí você vai ter interpretações mais abrangentes que vão falar também sobre a questão da castidade num aspecto mais amplo, do autocontrole, né? Mas se a gente for falar de autocontrole, isso vai ficar muito próximo do quarto ramo, do quinto ramo do yoga, que é o pratyahara, o controle dos sentidos, né? Então, basicamente aqui é o controle mesmo da energia sexual, né? Assim, de você não ficar justamente entrando nesse jogo da energia sexual por aí o tempo inteiro com todo mundo de uma forma que seja inconveniente, inoportuna, né? Coisas do tipo.
E a parigraha, que é ausência de apego por posses e prestígios, né? Porque graha parece que é essa coisa de agarrar, né? De pegar e tal. A parigraha é essa ausência, assim, de você não estar atrás, correndo atrás de obter as coisas, de pegar, de ter, de se apossar, né, de conhecimentos, de coisas, né, enfim, essas são os 5 yamas. E de uma forma rápida, para fechar, né, o vídeo, os 5 niyamas que são já uma atitude mais, né, de conduta pessoal e tal, de si, de você com você mesmo, é Saucha, Santosha, Tapa, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhana. Né? Saucha é limpeza, pureza, asseio, né? A atitude de limpeza. Então o yoga tem muito isso, assim, né? Você vai fazer o lugar onde você vai fazer uma prática, ele tem que estar limpo, né? A limpeza tanto interna, tanto externa, né, do seu lugar, do seu ambiente, do seu espaço, do seu quarto, do local onde você vai praticar yoga, quanto a limpeza mental também, né, ela é fundamental e está aqui colocada como um dos niyamas. O segundo niyama é santosha, que eu acho muito legal, que é o contentamento, né? Santosha é contentamento, é essa atitude do yogi de estar buscando sempre o contentamento, uma atitude de gratidão, né? de agradecimento, de contentamento em relação ao que tudo que lhe foi dado, né? Pela vida, por Deus, por tudo, né? Você está sempre contente. Não quer dizer que você vai ficar sempre estagnado numa situação, né? Mas, e acomodado, né? Como gosta de falar, não é isso, mas é que a vida, beleza, a vida é um progresso, mas em cada etapa é importante a gente ter essa capacidade de se contentar, né? E de agradecer naquele momento e ver todas as coisas boas e positivas que tem, né? Naquele estágio, naquele momento atual da nossa vida, da nossa caminhada. O terceiro niyama, tapas, né, que é austeridade. É a questão da tapas tem a ver com é uma palavra que tem a ver com fogo, né, com você. A austeridade tem a ver com disciplina, com constância, né, com determinação, com perseverança, né? Então, assim, sem tapas, sem austeridade, sem disciplina, sem você realizar determinados sacrifícios, né? Acordar um pouco mais cedo, abrir mão de certas coisas, buscar uma disciplina, uma constância. Sem isso, esquece, não tem yoga, né? E Svadhyaya, né? O quarto, que é a prática constante de autoinvestigação e estudos dos textos sagrados. Svadhyaya é a atitude do estudante, a atitude de quem está o tempo inteiro buscando se aprimorar em termos de conhecimento. Então você está sempre se auto-investigando, se auto-aprimorando, buscando estar lendo referências, textos clássicos, escrituras, né, textos de mestres espirituais, buscando se aproximar também de gurus, de mestres, de professores que estão mais antigos ali na caminhada. E, né, a Svadhyaya é a atitude do estudante, o aprendiz, o cara que está sempre buscando conhecimento, se aprimorar e crescer. Né? E a última é o Ishvara Pranidhana, que sempre, né, tem no yoga, como eu disse, é uma ciência teísta, como eu disse no vídeo anterior. Ishvara é o controlador, é uma das aspectos de Deus, né? Aqui o Patanjali destaca esse aspecto do controlador supremo, aquele que está no controle de tudo que existe, de todas as situações. Ishvara Pranidhana, ou seja, sempre uma atitude de reverência, de entrega, né? De submissão a Ishvara, ao controlador supremo. É isso aí, gente. Então foi aí uma breve introdução sobre o Yoga Sutra de Patanjali. A partir daí pode
ter, né, desenvolver um programa de estudo sobre isso. É uma escritura que eu acho muito legal de estudar, porque ela é muito sintética e é muito didática e vai muito explicadinho assim, e por ali a gente tem uma noção muito legal, muito completa, fidedigna do que é a concepção clássica e, e clara, né, do yoga. Eu estou aqui com uma referência principal assim que eu tenho do Yoga Sutra, é do Yoga Sutra de Patanjali do Gustavo Dauster, né? Uma abordagem prática. Não sei se tem ainda essa edição já ainda tem disponível, mas acredito que se fizerem uma busca aí, vocês acham essas e outras, né? A do professor desse Kachar também é bem interessante, é uma que eu li e já estudei bastante por ela. Isso aí, pessoal, um abraço e a gente vai seguindo aí, né, até os próximos. Um abraço aí, tudo de bom para todos.